Bom dia mais uma vez. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Filipenses 2, de 5 a 11. Há 2 semanas eu falei aqui sobre a busca da felicidade e a busca da santidade. Como, de certa forma, em geral hoje os crentes buscam mais a felicidade do que a santidade. Esclareci na altura que ninguém é contra a felicidade, mas não podemos viver para obtê-la a qualquer custo, até mesmo a custo da santidade. Então, o foco foi em estarmos mais preocupados em buscar a santidade. Na leitura que foi feita aqui, de Mateus 20, pela Lena, leitura que a Lena fez, Jesus estabelece um novo paradigma, né? Nós, desde sempre, o ser humano quer subir uma escada social e ter sucesso, e fama, e prestígio, e poder, e ser importante, etc. E naquele texto nós ouvimos Jesus falar, olha, não é assim no meu reino, não é assim. A escada não é para cima, é para baixo. Ninguém vai se sobrepor uns aos outros, mas a escada é a escada da humildade e do serviço. Ele falou, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Então ele falou, ele mudou tudo, ele entregou um novo paradigma. E, de novo, ninguém é contra sucesso, nada disso. Somos contra o sucesso a ser obtido a qualquer preço, como objetivo principal da vida. E, de certa forma, o sucesso pode subir a cabeça e nos perdermos, como muito frequentemente acontece. Mas mesmo que Deus permita que tenhamos um certo sucesso, reconhecimento, em que nível for, em que esfera da vida for, mesmo que isso aconteça, nós devemos ter uma atitude de serviço. A escada é sempre descendente, mesmo que, por acaso, tenhamos algum sucesso. Então Jesus estabelece mais uma diferença. Então falamos de felicidade e santidade, e agora vamos falar de sucesso e serviço. E o próprio Jesus, então, como nós ouvimos, ele se coloca como modelo de serviço. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E no texto que vamos ler agora, Paulo deixa claro que devemos ter a mesma atitude de serviço de Cristo. Então vamos à leitura de Filipenses 2, de 5 a 11. A minha versão diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante da Tua palavra,
nós queremos que o seu Espírito abra e toque a nossa mente e o nosso coração para que possamos entendê-la e permitir que haja transformação e mudança na nossa vida, de tal maneira que possamos ser conformados àquilo que o Senhor quer comunicar conosco nessa manhã, através dela. Então, prende a nossa atenção, prende o nosso coração e que a Tua Palavra encontre o caminho do nosso coração, permaneça ali e traga mesmo a mudança necessária na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, dizem que esse texto provavelmente era um hino cantado naquela altura. E este hino, este texto que nós acabamos de ler, tem componentes muito importantes sobre a deidade de Cristo, sobre o facto de Jesus ser Deus, e também tem elementos muito importantes sobre a encarnação de Deus em Cristo Jesus. Nós não vamos abordar isso, mesmo porque o contexto sugere que o propósito dessa passagem é que os crentes sejam humildes, como a seguir o modelo de Cristo, e permaneçam unidos. E o servir é parte essencial desta humildade e desta unidade. O ter a mesma atitude de Cristo, lá do versículo 5, não sei como é que está nas vossas versões, mas o versículo 5, a minha versão diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esse versículo já nos chama a refletir sobre a nossa vida. Então eu gostaria que ao meditarmos, ao refletirmos nesse texto, nós analisássemos seriamente a nossa vida diante daquilo que Paulo coloca aqui, que devemos ter a mesma atitude de Cristo. Então vamos ter isso em mente. E aqui a reflexão começa na mente, o original deixa isso claro. É verdade que as nossas traduções nem sempre refletem isso, mas é algo que começa na mente, ou seja, vamos encher o nosso pensamento com isso, para que isso então possa descer ao nosso coração e trazer mudança, e a atitude então a mesma de Cristo Jesus, certo? Então vamos ter isso em mente, certo? Vamos, olha, seja a atitude a mesma de Cristo Jesus. Então vamos partir daqui. Que atitude minha tem que ser a mesma de Cristo Jesus, de acordo com esse texto? Tá bem. Servir, esse texto também deixa claro que servir é um importante, não é o único, mas é um importante parâmetro de medição, se é que podemos assim dizer, da nossa semelhança com Cristo. Somos mais parecidos com Ele à medida que mais servimos a Deus e ao próximo. O texto é claro com relação a isso. E isto requer esvaziamento, humildade e adoração. No versículo 6, que nós podemos bater os olhos aqui rapidamente, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, ou seja, Jesus não considerou, não fez do ser Deus algo a ser usado em seu benefício pessoal. Ele abriu mão dos seus direitos e das suas prerrogativas. Afinal de contas, exigir direitos é querer ser servido. Ou não? Então, para ser servo, para servir e não ser servido, eu tenho que abrir mão dos direitos, especialmente nos relacionamentos. Claro, há direitos legítimos, isso não está em causa, mas o que Jesus fez, era legítimo o direito dele também de falar, olha, eu sou Deus e ponto final, ninguém mexe comigo, mas ele abriu mão. Abriu mão em benefício nosso, em benefício da humanidade. Então, isso também diz alguma coisa, como é que nós nos relacionamos, como é que nós servimos ou nós queremos ser servidos. Exigir direitos
é querer ser servido. Jesus Cristo não usou as suas prerrogativas divinas, os seus direitos divinos, mas além disso, ele tomou a forma humana na sua condição mais inferior no mundo romano. Ele tornou-se a versão da Lena, um serviçal, um servo, um escravo. A palavra aqui no grego é doulos, que significa exatamente isso. Nós todos sabemos. Servo, escravo. Então, mais uma vez, Jesus aqui na sua encarnação mostra que a escada não é para cima, a escada é para baixo, é descendente, certo? E a escada do serviço. Se Jesus quisesse sucesso, fama e etc., nos padrões que nós estamos acostumados, sem dúvida ele não iria à cruz. Ele ia fazer qualquer outra coisa. Mas ele levou a sério aquilo que ele ensinou aos seus discípulos, né? Que ele veio para servir e não para ser servido. Portanto, eu acho que o texto nos chama para desenvolver uma mentalidade, uma atitude de serviço. É claro, a nossa identidade não é de servo, a nossa identidade é de filhos amados de Deus, nós já falamos sobre isso. Mas a nossa atitude tem que ser uma atitude de serviço. E, como filhos amados, precisamos entender que a nossa postura, o nosso propósito na Terra é servir, seguindo o modelo de Jesus Cristo. E nessa escada descendente, Jesus Cristo ainda alcança um ponto mais baixo. No versículo 8 está claro: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, humilhou-se até o ponto de morrer vergonhosamente na cruz. É uma morte vergonhosa. Totalmente abandonado, gozado por todos. E ele fez isso em nosso favor, nós sabemos isso. Pagou o preço pelos nossos pecados. Ou seja, esse versículo em particular e esse texto deixa muito claro que servir é sacrificial. Servir envolve dar a vida voluntariamente, não obrigatoriamente. Voluntariamente. É fazer morrer em nós o orgulho e tudo aquilo que atrapalha e que impede, por exemplo, os relacionamentos de continuarem a viver, de continuarem a ser saudáveis ou de serem saudáveis. Não é algo seletivo. Eu vou servir o Kim, mas não vou servir a Sônia. Não é algo seletivo. Jesus, inclusivamente, serviu, lavou os pés de Judas. Ele não recusou Judas. Então, essa mentalidade de serviço é algo que, sem dúvida, é contrário à nossa natureza. Nós queremos, a sociedade nos incentiva para subirmos uma escada que vai para cima, que vai para o sucesso, para a fama e etc. Mas Jesus está falando, não, o caminho é o oposto. É para baixo. É para baixo. É o caminho do serviço. Onde devemos começar a servir? Devemos começar a servir onde nós estamos. Em casa, posso servir a minha esposa. E servir a minha esposa pode servir a mim. E não é só nas tarefas da casa, é naquilo que ela precisa, é naquilo que eu preciso. Posso servir as minhas filhas podem servir os seus pais. Posso, no trabalho, servir os meus colegas de trabalho, naquilo que eles necessitam, na vizinhança, na igreja. E graças a Deus, há muita gente aqui a servir. Mas se calhar alguns ainda que podem também estar envolvidos em algum serviço. Acho que a pergunta que podemos fazer é: eu quero ser servido ou eu vou servir?
Pergunta como marido o que eu posso fazer é: eu quero ser servido pela minha esposa ou eu vou servi-la naquilo que ela precisa? Não é fácil. Não é fácil. Servir não é fácil. É mais fácil ser servido, não exigir os direitos e falar: eu quero ser servido. Essa é a nossa natureza, né? E também não é para fazer, o servir não é para fazer quando apetece, ou simplesmente para aliviar a nossa consciência, né? Olha, eu vou ajudar ali no jantar comunitário só para aliviar minha consciência, mas o que eu quero mesmo é continuar subindo a escada. De vez em quando eu vou lá, né, no jantar comunitário, ou qualquer outra coisa, para aliviar minha consciência. Não pode ser assim. Isso tem que ser mesmo uma atitude que brota do nosso interior, que brota, que nasce da presença de Cristo no nosso ser. E de sermos cada vez mais parecidos com Ele. E ser parecido com Ele é ter uma atitude de serviço, segundo esse texto. Posso servir também com meu dinheiro, claro. E nós fazemos isso. A evangelização é um serviço que fazemos ao mundo perdido. É só sairmos ali e vemos a necessidade gritante. E servir é isso, é ir ao encontro das necessidades. Ou seja, há necessidades e oportunidades para servirmos em todo lado. Começando na nossa própria casa, onde Deus nos tem colocado, na escola, aqui na igreja. Há oportunidades. E essa deve ser a nossa atitude. Porque foi isso que Cristo nos ensinou. E essa atitude, devemos ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Uau, que grande desafio, não? É quase impossível, não é? No nosso esforço, a nossa natureza não quer isso. Nossa natureza gosta de receber, né? De receber. Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Digo-lhes a verdade, que o que vocês fizeram, alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Servir é ir de encontro às necessidades, de forma voluntária, sacrificial, com a consciência de que estamos a imitar o nosso Senhor. Que estamos a imitar Cristo. E Cristo, nós lemos lá em Mateus capítulo 9, ele andava em todas as cidades, vilas e aldeias, e o que ele fazia? Ele servia. Ele ensinava nas sinagogas. Ensinar também é servir. Ele pregava as boas novas do reino, ele curava os enfermos, ele libertava os cativos. Ele veio para servir. É isso. E a ele somos chamados a imitar. Mas, o versículos 9 a 11, que eu vou reler, mostra alguma coisa muito interessante também a esse respeito. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Nós cantamos aqui, hein? Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto deixa claro que o verdadeiro serviço ocorre na nossa vida quando nós reconhecemos a grandeza e o senhorio absoluto de Jesus Cristo em todas as áreas, em todas as esferas da nossa vida. Em todas as áreas. E se calhar tem áreas que nós não entregamos ainda. Talvez não entregamos nosso bolso, não entregamos nosso casamento, não entregamos nossa sexualidade, enfim, seja lá o que for, ao senhorio de Cristo. Né? Adoração individual, em grupos, em família, ou nestes cultos dominicais. Isso é um serviço que prestamos a Deus. Por isso que em inglês é service. É um serviço. O culto é um serviço que prestamos a Deus.
E às vezes não levamos muito a sério, mas levamos, hoje eu vou, hoje eu não vou, mas é o serviço que prestamos a Deus. É verdade que hoje a adoração é uma escolha, somos livres para escolher nos prostrarmos diante do Senhor. Mas um dia, como diz o texto, todo ser humano se curvará diante do Senhor. Eu não quero me alongar, mas eu gostaria de ler mais um texto que reforça a questão do serviço. Antes da última ceia que Jesus teve com os seus discípulos, ele lavou os pés dos discípulos. E eu vou ler o seguinte: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Bom, os textos bíblicos vão todos na mesma direção, né? Jesus deu exemplo de serviço para que nós tenhamos a mesma atitude, como Paulo começa, a mesma atitude de Cristo, de servir, humildemente, servir a Deus, servir uns aos outros e servir o mundo perdido. Servir o mundo perdido. E há promessas em relação a isso. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. O maior entre vós deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Eu penso que não há necessidade de me alongar. Eu acho que está claro que a atitude de serviço nos torna mais semelhantes a Cristo. É claro que nós não conseguimos produzir isso em nós próprios, porque a nossa natureza é contra isso. Mas acho que a nossa oração nessa manhã pode ser: Senhor, ajuda-me a ser mais como Jesus. Ajuda-me a ter essa disposição de servir, de estar atento às necessidades e de servir sacrificialmente, voluntariamente e com alegria e amor, que o Senhor mesmo coloca no nosso coração. Eu não sei o que Deus está a comunicar contigo nesta manhã através desse texto, mas comigo mexeu muito. Comigo mexeu muito. E eu penso que nós precisamos mesmo, assim como fizemos no caso da felicidade e da santidade, a nossa busca pela santidade, aqui também a nossa entre sucesso e serviço. A escada não é para cima, a escada é descendente, é para baixo. Quem se humilhar será exaltado. Que o Senhor nos ajude a sermos servos, somos filhos de Deus, certo? Mas com esse espírito, com essa atitude de serviço voluntário e atender as necessidades que estão à nossa volta. São tantas, são tantas. Começar dentro da nossa própria casa. Começar do teu irmão que se calhar precisa só de um abraço. Vamos servir com um abraço. Se calhar o filho que precisa só uma conversa. Precisamos só uma conversa com o nosso filho, com a nossa filha, ou com a nossa esposa, enfim. Temos tantas oportunidades de serviço. Tantas, tantas. Vamos ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria que duas pessoas voluntariamente viessem aqui à frente, que Deus colocar no coração, pudessem vir aqui orar sobre esse assunto. Eu não escolhi ninguém, não combinei nada com ninguém, mas que voluntariamente pudesse fazer isso agora.
primeira qual é? Muito bem, já temos uma. Mais uma pessoa?